Olá, aqui é o Alex Machado. Aqui é a Maria Clara. E esse é o podcast MVL. Aqui nós ajudamos empresas a conquistarem visibilidade no digital e transformarem essa visibilidade em vendas. Se você sente que a sua clínica posta, impulsiona, faz marketing e o resultado não vem, esse episódio é para você. Hoje nós vamos falar de um dos principais objeções de médicos, do nicho médico, né? Pessoas que têm clínicas e falam que rede social não funciona. O que funciona mesmo é a indicação. E aí, Alex, o que você acha, hein? E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos aqui a Daiane Felipe, que é fundadora da agência D3, uma agência de marketing estratégico especializada em nicho médico. Seja bem-vinda, Daiane. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui, uma honra, né, esse convite. Eu já conheço a Clara há bastante tempo, o Alex está aqui agora, fico muito feliz, né, de estar aqui com vocês e falar desse tema, né, que é tão especial. Então, Daiane Felipe, sou estrategista digital e social media, né, especialista em produção de conteúdo para cirurgiões plásticos. Então, fundei a D3, que é uma agência, né, especializada em produção de conteúdo há 6 anos. Né, e hoje nós somos a inteligência por trás dos posts que engajam, convertem seguidores em pacientes, que hoje essa é uma objeção muito grande, né, dos médicos aí que a gente trabalha. E realmente essa dor, né, essa objeção é muito comum, né, da gente receber. Normalmente o cirurgião plástico já chega muito desacreditado sobre rede social, já está calejado de passar por agências e não ter resultado. E aí quando eles chegam para a gente tem até uma certa dificuldade de convencê-los do contrário. Verdade. E aí é com estratégia, com trabalho que a gente faz, né, eles realmente verem resultado e confiar de volta, né, ter essa esperança de que a rede social realmente funciona e hoje é uma ponte muito, muito grande hoje, né, superando até a indicação que para eles era o que realmente funcionava. Que legal. E, Daiane, eu vou te chamar de Dai, que é o jeito que a gente se chama aqui internamente, porque a D3 é uma agência parceira da Converge Ads. Né? Então, a D3 ela tem esse core de posicionar bem o nicho médico, a clínica, o cirurgião, o médico, e a Converge, através da figura da Clara, vem fechando com tráfego pago, com tráfego estratégico. E aí, Dai, eu quero começar essa conversa com você, porque você é especialista, a gente vai aprender pra caramba contigo hoje, com uma provocação para a nossa audiência. Quando o médico, o cirurgião, a clínica, diz assim, mas a rede social não funciona. Vou falar uma coisa para você, realmente não funciona. Aliás, muitas coisas não funcionam, não é verdade? Exemplo, ir para a academia não funciona necessariamente para o emagrecimento. Fazer uma faculdade não funciona necessariamente para você conquistar uma vaga, um emprego, enfim. Então, tem muitas coisas que não funcionam. E a rede social também não funciona. Exatamente. Mas não funciona para quem talvez não aplique de forma correta, com passo a passo estratégico. Então, você médico, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que não funciona. A boa notícia é que funciona. E tem uma segunda má notícia. O seu concorrente que sabe usar está funcionando para ele, talvez não esteja funcionando para você. Então, fica com a gente até o final desse podcast, se você quer, de fato, de uma vez por todas, entender o passo a passo para criar um posicionamento na rede social que, no final das contas, reverta isso em vendas. E só para fechar essa primeira parte, eu quero falar de um resultado de abril de um cliente onde a rede social superou a indicação. Então... Olha, já temos um dado aqui. Então, na verdade, o médico acredita que a indicação funciona mais do que a própria rede. Sim, né? Acho que eu e Daiane, a gente escuta muito isso, né? Que, não, o que funciona mesmo é a indicação. É algo que a gente escuta bastante ali no Instagram, nas redes sociais, quando a gente faz reuniões comerciais. E, na verdade... Eu acho que, na verdade, os dois estão muito, como é que eu posso dizer? Andam juntos. Um vai influenciar no outro, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que essa é a grande questão, né? Eles andam juntos, mas sim, ambos dão resultado. E hoje eu já vejo em alguns projetos onde a rede social está superando a indicação.
Esse é um dado importante, a gente também tem essa vivência. Inclusive, hoje eu já vejo alguns cirurgiões já tendo alguns médicos, né, já tendo essa mudança de mentalidade. Por quê? Eu tenho clientes, por exemplo, que falam, 4 anos atrás, eu tinha 80% da minha carteira de clientes vindo de indicação. Só que esse número foi diminuindo, até não só por questão da rede social, mas porque a indicação também procura na rede social. Exatamente. Eu posso indicar o médico, mas você não vai só confiar na minha indicação, você vai procurar. Então, a rede social ela também serve de apoio, mesmo sendo uma indicação. E hoje esse dado tem mudado. Então, essa cliente que um dia falou para mim que há 4 anos atrás a carteira de clientes dela era 80% de indicação, hoje ela já fala 80% é de rede social. Mudou completamente. E é exatamente isso, Alex. Aí quando vamos trazer já para o Alex para falar de vendas, é interessante, porque hoje algumas clínicas a gente já consegue fazer esse traqueamento. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é o traqueamento. Mas, na verdade, é você ver da onde está vindo as suas vendas, da onde está vindo a marcação da consulta, da onde está vindo o fechamento da cirurgia plástica. E o próprio comercial das clínicas, as pessoas que atendem ali os leads, elas perguntam, faz esse questionamento para o lead, né? E ele fala assim, foi a minha amiga que indicou. Porém, eu vi um anúncio no Instagram. Então, reforçando o que a Day falou, a rede social ela acaba sendo um reforço. Exato. Tá? Então, isso eu acho que é um ponto bem importante da gente considerar. Não né? é nós contra eles, né? Ou seja, não é só indicação, não é só de rede social. Uma ferramenta ajuda a outra. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que as duas caminham juntas, mas eu acho que é isso. Eu acho que todo esse engajamento, e aí eu vou falar um pouquinho sobre clínicas que já estão ficando mais maduras. É até interessante que ontem eu fiz um post sobre isso, porque clínicas que já estão ficando mais maduras em relação aos seus números, aos seus resultados, é isso daqui. Ela começa a entender que o conteúdo anda junto com o tráfego anda com o comercial e que um acaba reforçando ali na hora do resultado. Um influencia no outro. E aí, então, deixa eu perguntar para você, Day. Mas é uma realidade, não deixa de ser uma objeção e uma dor e algo que, às vezes, o médico, que ele é o especialista e, por vezes, o empresário, mas às vezes não dá tempo de fazer toda a gestão da empresa, então ele vai estar ali na sua especialidade médica. Eu queria começar pelo erro. Qual o maior problema ou o que você identifica que as clínicas que não dão resultado usando a rede social cometem? Acho que o principal deles é postar sem estratégia. É o que a gente vê muito, né? Quando eu entro num perfil para analisar, por exemplo, a pessoa, não estou agendando, eu posto, não estou conseguindo. Aí você vai olhar, realmente, tem posts, né? Só que são aqueles posts mais genéricos, né? Um conteúdo que hoje não funciona mais. Eu falo que há um tempo atrás, sabe aqueles posts tipo cara de agência, que você vê que tem aquela imagem de banco de imagens, que não tem uma pessoa real ali. Tem muito disso ainda hoje. E isso realmente não conecta mais. E um outro ponto é presença. Eu falo para o médico que assim, não adianta. E aí eles podem me contratar para fazer o melhor trabalho. Mas se não for um 50-50, ele participando, ele presente, ele no Reels, ele nos Stories, não funciona. Então, o erro da maioria deles é achar que contratar uma agência vai resolver o problema. Quando, na verdade, a agência soma com a presença dele ali dentro. Não adianta. Isso é bem legal que você está trazendo, que eu acho que também é uma dor do médico, que a gente já ouviu em algum momento assim, eu tenho que aparecer na rede social, o médico. Tem que aparecer? O médico tem que aparecer. E, inclusive, eu discutei essa semana, tá? Estava discutindo com uma cliente, ela muito desmotivada, não sei o quê, porque aconteceu isso, aquilo. E aí eu tenho que, acho que ela entrou num concurso, ela falou, minha agenda ficou muito apertada, agora eu tenho que escolher entre gravar conteúdo ou operar paciente. Eu falei, não, você não tem que escolher, mas você precisa estar lá, você precisa aparecer. Exatamente. Então, assim, é estratégico isso também. O que a gente hoje trabalha? Uma agenda com o médico para ele conseguir conciliar cirurgia, consultório e a rede social, porque não adianta. Então, assim, ele pode estar operando muito bem, mas antes dele operar, ele precisa saber operar as redes sociais dele. Né? Porque se ele não tem essa presença, esse posicionamento ali, não vai chegar paciente. Então, uma coisa é você comprar uma peça, um serviço, uma limpeza de sofá, que não necessariamente o dono está na rede social. Outra coisa é você seguir um cirurgião plástico que vai fazer um procedimento no teu corpo e daí você tem que conhecer e confiar muito no médico. Por isso a presença dele, né? É super fundamental. E aí entra da questão que
eles querem, que é o high ticket, né? O nicho hoje da D3, hoje aqui a Converge, a gente atende muito cirurgião plástico. Então, a gente está num nicho que é um high ticket. A gente está falando de tickets de 50, 100 mil. Eu tenho clientes com cirurgias de quase 150 mil. Exato. Então, isso tudo que a Daiane falou, isso ajuda na questão da venda desse produto. Então, Alex, quando o médico ele entende que aquela rede social ela é um canal de vendas para ele, eu acho que né, Dai? Eu acho que quando eles começam a entender, porque a gente recebe muito, né, Dai? A gente faz muita reunião comercial com essas objeções. Foi por isso que até a gente escolheu esse tema desse podcast. Eles acham muitas vezes que não posta qualquer coisa. Posta não tem que ter. Mas não, eu acho que quando vira essa chave, né, Daiane, de não, aqui é mais um canal de vendas, assim como a indicação, assim como o relacionamento. Então, eu acho que hoje, se eu puder a gente começar já esse podcast, já resolvendo talvez essa objeção de quando o médico entende, quando a clínica entende, quando a equipe entende que o Instagram, ele na verdade é um canal de vendas, aí o jogo começa a mudar. Exatamente. E aí você falou uma coisa sobre valor, né? Tipo, a gente tem o high ticket e tal. E aí, falando dessa questão de valor, a presença dele, e dependendo do que a gente posta, também é sinônimo de autoridade, né? E essa autoridade também compete com essa questão de valor que ele está querendo pregar. Então, às vezes, é muito comum a gente falar daquela objeção do preço, né? As pessoas só aparecem seguidores perguntando sobre preço e tal. E aí, quando a gente vai entender o contexto de tudo, ele não está gerando autoridade, as pessoas não estão enxergando o valor que ele tem. Então, isso é um trabalho mesmo de que a gente tem um objetivo específico, não é postar por postar e preencher tabela ali. Eu falo que existe uma inteligência por trás desses posts, né? Que eles engajam e realmente convertem, não é só postar por postar. E aí, Dai, você me fez lembrar, a gente tem um conteúdo só disso, que às vezes o médico ou a empresa, que seja, ele quer atrair o público A, mas o conteúdo e o posicionamento é D. Então não vai atrair nunca, né? Então a gente tem até um episódio específico falando de posicionamento, acho que vale a pena visitar e rever. Então, legal. Então, assim, o maior erro é postar sem estratégia. Mas e quando decide postar, o que você recomenda? Um conteúdo técnico? O que você... Hoje eu falo que é um misto de tudo, sabe? É muito comum, realmente, assim, as pessoas pensarem sempre no técnico. E o médico, o cirurgião em si, assim, que é o público que a gente mais trabalha, mas falando de médico no geral, ele tem essa característica de querer falar técnico. Mas eu falo que o técnico, ele vende para outro médico, não vende para o paciente. O paciente não quer saber se ele usa argoplasma, Renuvium, qualquer tecnologia. Ele não entende dessas terminologias, né? Ele quer saber do resultado, da transformação, daquilo que gera, né? Daquilo que o tratamento vai gerar. Então, eu falo que essa linguagem, ela não tem que ser leiga no total, porque isso também, né, compete no quesito posicionamento, mas ela também não pode ser técnica demais. Então, assim, a gente trabalha o conteúdo informativo, até chama de informativo no lugar de técnico, que seria a mesma coisa. Mas, assim, olhando para a dúvida, para a dor desse paciente, o que ele busca, né? E acho que talvez traduzindo isso para a linguagem dele. Então, o conteúdo técnico é um conteúdo que realmente, né, o informativo que eu chamo, é um conteúdo que realmente funciona muito. Os bastidores, gente, o que a gente tem de resultado com conteúdo de bastidor, assim, é surreal. E os médicos, eles não dão importância para esse bastidor. A gente tem dados, né, tem números aqui de um vídeo, um Reels, né, de 10 segundos, acho que ele tem, é uma cena de uma cirurgiã plástica segurando a mão da paciente no momento da anestesia. Cara, isso converteu super. Por quê? Porque transmite confiança, o cuidado que ela tem. Uma das objeções que o paciente tem é tipo, será que eu vou estar sozinha? Já é um momento de medo. Né? A maioria das pessoas que vão operar, entra no centro cirúrgico, tem medo. Eu, quando entrei no centro cirúrgico a primeira vez... Quase, né? Deu um infarto lá dentro. Mas quando você percebe que tem aquele cuidado, o que está por trás, né? Tem uma coisa que eu sempre falo nas reuniões, é que assim, ó, a pessoa que está na rede social, o seguidor, ele precisa de algumas informações para definir se é esse médico que vai contratar ou não. Então, ela está pesquisando, né? Suponhamos que tem a diferença do preço, tem a localização, tem, enfim, os procedimentos e tal. Mas ela não passou em consulta com você ainda. Tem muito médico que fala assim, mas se entrar na minha sala, eu me garanto. Tipo assim, a já conversão... isso também. Tarará. Mas o que a gente precisa fazer para essa pessoa entrar na sala? Então, às vezes, a gente precisa converter ela lá atrás, lá na rede social, porque ela está pesquisando ainda. O que eu mostro...
é o que vai definir. Muita gente subestima o bastidor, a jornada do paciente, o que ele vai encontrar, o que ele vai passar quando ele entra pela porta, ou às vezes até no momento que ele clica para falar com a secretária, já começa ali o contato, né, essa atenção, esse cuidado. E aí esse passo a passo, essa jornada é muito subestimada. E aí ela é fundamental, né, para essa tomada de decisão também. Então, bastidores, conteúdo informativo. Né, a gente tem esse mais técnico também, a gente precisa falar de técnica, a gente precisa informar. Aí a gente lembra das etapas do funil, né? Vai depender do nível de consciência de cada um. Então, esses são pontos bem importantes assim, que a gente hoje vê e são simples, são práticos de executar. E muita gente ainda está pensando naquele conteúdo didático demais, aquela coisa muito trabalhada, paga caro num vídeo. E às vezes não tem a mesma performance de um bastidor de uma cena de 7 segundos, 10 segundos que a gente posta feita ali. Pelo celular, né? Feita pelo celular. Pelo celular, verdade. E eu acho muito da mescla, né? A gente vai falar um pouquinho aqui também de funil, mas eu lembrei de uma frase, aí eu lembrei do Alex. Na verdade, eu escutei num evento médico que falou assim, não sei se foi bem essa frase, tá, gente? Mas a venda começa no primeiro vídeo que o seu paciente viu no Instagram. Exato. Então, você acha que a consulta, ele fechou lá a cirurgia, lá no seu comercial 2? Não, na verdade, começou lá no primeiro vídeo que ele veio. Então, tá aí a rede social, a importância disso. Então, talvez esse vídeo daí que você falou que engajou, que deu muito resultado, nossa, a mulher, naquele primeiro momento, ela viu aquilo ali, nossa, tocou ela, né? Tocou ali um sentimento. Deixa eu ver um pouco mais sobre esse cirurgião plástico. Então, essa questão, Alex, que a gente está trazendo também é muito... Eu e a Day, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre funil de vendas, né? Eu não ia falar muito de tráfego agora, já vai deixar o tráfego para depois. Mas, assim, só complementando também, essa questão das etapas, né? Hoje, ter agências, ter profissionais que entendam esse funil é muito importante. E é muito importante para o quê? Para o tal do lead desqualificado. Então, hoje, basicamente, você faz conteúdo... Depois me corrige e me ajuda nesse ponto, porque eu vou falar um pouquinho do tráfego, né? Então, hoje a gente tem conteúdos para atrair o usuário, a gente tem conteúdos para educar ele e tem conteúdos de conversão. E aí, toda essa estratégia que a Day está falando, que nós criamos ali dentro do Instagram, entra muito o tráfego em parceria. A gente saber em qual momento eu vou utilizar campanhas de tráfego estratégico. Exato. E aí a gente começa a entrar no jogo de a rede social, ela realmente vai vender. Então, hoje, a empresa que está com você, ela sabe, ela entende dessa proporção. Poxa, vamos criar materiais para atrair. Porque às vezes a pessoa nem conhece, né, Day? Ela nem viu o cirurgião plástico, né? Não teve ali a indicação. Ela estava ali rolando o feed e viu ali um conteúdo. E depois você continuar alimentando essa pessoa com... Aí, como eu te falei, eu vou falar um pouquinho aqui do tráfego. Com campanhas, mostrar novamente aquele vídeo, mostrar uma autoridade, mostrar uma quebra de objeção, é aí que a gente fala do jogo que rede social começa a dar resultado. A gente entender essa estrutura da rede social. Eu acho que isso é bem importante. Eu puxo a sardinha um pouco do meu lado, né, Clara? Qual a importância do conteúdo nisso tudo, que muita gente subestima? Eu já tive clientes que falam, vou parar o conteúdo. Clientes não, né? Cirurgiões aí que chegaram, não, é porque eu estou fazendo só o tráfego. Oi? E o conteúdo? Não, o conteúdo é o que está lá no Instagram. Então, assim, às vezes, o tráfego bem feito, uma empresa de tráfego, né, com boas... não é suficiente se também não tiver um conteúdo bacana. E hoje um trabalho que a gente tem é exatamente de conectar, né, com a gestão de tráfego, né? Que nem a gente tem essa parceria, assim. Sim. Se eu não fizer um bom trabalho de conteúdo, o tráfego não vai conseguir fazer um bom trabalho. Se o comercial também não tiver... eu falo que são pilares que se complementam, né? Precisam estar bem ligados aí. E hoje é o que a gente vê. Às vezes o próprio tráfego fala pra gente, preciso de um conteúdo assim, porque o conteúdo aqui está bloqueando, não está convertendo. Imagina se não tem essa conexão, né? Tá o tráfego atirando para um lado, o conteúdo fazendo o outro, e vira aquela bagunça. Quem paga? O cirurgião, o médico. Né? Que não vê o resultado. Ele chega, mas não fechei uma consulta da rede social. Poxa, ninguém me chama no Instagram. E aí vem essa questão da rede social não funcionar. E aí a estratégia tá certa, né? O que você está postando? Eu acho que isso é bem importante a gente enfatizar aqui, né? Vocês trouxeram várias camadas aqui interessantes para a gente falar. Acho que a primeira é trabalho em conjunto, né? Marketing, vendas e liderança, podcast MVL. Eu acho que essa triangulação é super importante. Não é o tráfego trabalhando sozinho, nem
a estratégia, nem o marketing trabalhando sozinho, e muito menos a liderança local, seja do próprio empresário, médico, cirurgião e a sua equipe. Isso. Então tem que ter essa sinergia, essa troca. Falando de vendas lá do funil, quando chega na ponta, e quando eu estou treinando o time comercial, o atendente, a secretária, o comercial 1, comercial 2, é visível quando o marketing foi efetivo, preparando esse lead para uma venda acontecer muito mais rápido. Porque quando o marketing não é estratégico, o posicionamento não é estratégico, o comercial tem um trabalho muito mais difícil de conversão. Porque a pessoa chega com um tanto de dúvidas, um tanto de objeções que poderiam ser tratadas no conteúdo. E a gente também fala que, na verdade, um criativo ou uma publicação, um post, ele é para vender, entre aspas, mas é para ele preparar para uma próxima etapa. Então, sei lá, aí você pode até aprofundar, Dai. O primeiro contato, cara, conhecer o médico, conhecer a clínica. Segundo, criar autoridade. Olha, eu conheci o médico, mas ele é referência ou ele entrega aquilo que teoricamente promete. Depois, a empatia, a conexão, a humanidade, como você falou do vídeo que segurou a mão do paciente na hora da cirurgia. Então, repara que são pedacinhos para preparar o lead muito antes da venda, para quando chegar, de fato, naquele contato via WhatsApp, basicamente, também simplificando aqui, mas basicamente chegar assim, não, eu só quero marcar a consulta para posteriormente marcar o procedimento. Ao invés de chegar no lead, no comercial e ainda perguntar, mas onde vocês ficam? Quem vocês já atenderam? Vocês têm um trabalho, como é que é o trabalho de pós-cirúrgico de vocês? Enfim, um monte de objeção que pode e deve ser tratada no conteúdo. Eu tô com uma outra frase aqui, gente. Eu tô com frases hoje. Eu tô com uma outra frase. Não esqueçam mais frases, pelo amor de Deus. Eu tô guardando aqui. Quando o marketing falha, quem sente é o comercial. Não era bem essa frase, mas é esse sentido, né? E sente, porque... Então vale aquela nossa desculpa quando a gente não consegue vender, a gente fala, a culpa é do marketing. Exatamente. Depende, aí a gente vai atrás do quem Não, e aí entra muito nisso, porque também se o comercial não grita o marketing, e aí quando eu falo marketing, é o conteúdo, é o tráfego, se eles não gritam, não tem como a gente saber também. Então é importante esse feedback deles, porque eu falo... A Daiane está fazendo toda a estratégia ali de conteúdo, certo? Então, trabalhando funil, os posts. A Clara está fazendo o tráfego pago, pegando ali o direcionamento, colocando a localização, a idade, o direcionamento do público. Eu, na verdade, eu vejo números, né, gente? Então, eu fico ali vendo, converteu 2, converteu 3, converteu 4. Mas quem recebe lá na ponta é o comercial. Então, eu e a Daiane, a gente ter esse feedback deles de como está vindo esse conteúdo, eu acho que também é uma outra virada de chave, porque eu consigo mexer ali alguma coisinha na segmentação. Eu consigo, sei lá, o comercial deu um feedback que tá vindo muita gente de uma região X. Pô, claro, essa região não é legal, por mais... E aí eu vou fazer um ajuste. Daiane, eu e Daiane já passamos por isso, né? Às vezes a gente pegar o conteúdo e às vezes tem uma fala, tem uma coisinha que o médico falou que está atraindo um público que não está certo. Então, mais uma vez, eu acho que clínicas, cirurgiões, médicos que estão entrando num outro nível, sabe, Alex, numa outra camada de consciência, eles já começam a entender isso. Eu tenho um time. E Clara, você está falando isso porque a Converja olha o comercial. Sim. Agora imagina clínicas que só fazem o tráfego ou só fazem o conteúdo, mas o tráfego, nem o conteúdo, o consultor, a agência, não olha o comercial. Sabe o que acontece? O comercial não fala. Ele não dá esse feedback, ele não traz esse retorno estratégico dizendo, olha, está vindo muita objeção de localização ou de pós-operatório. E quando o comercial não traz esse retorno, o tráfego não consegue ajustar, o conteúdo não consegue ajustar. Isso falta treinamento, muitas das vezes. Sim. Porque o médico ele vai investir numa agência para gerar o conteúdo ou então para impulsionar esse conteúdo através do tráfego pago, mas ele esquece de treinar o seu atendente, o seu comercial, e ele não vê o número aparecendo porque o gargalo é ali no comercial.
Sim. As pessoas falam, né? Tá deixando dinheiro na mesa. Eu diria, não tá só deixando dinheiro na mesa, como tá jogando lixo. Porque aquele dinheiro que ele tá deixando, aquele lead que ele tá deixando de converter, né, perdeu, mas também tá investindo em campanha, investindo em marketing e tá jogando lixo. Porque não tem esse acompanhamento. A frase que eu ia falar era, conteúdo ele não só engaja, né? Ele também converte pacientes. Se a gente souber fazer uma estratégia adequada, a gente tem resultados desde ali, né? Que foi o que o Alex estava falando. Então, assim, existem várias frentes que a gente trabalha o conteúdo, não só especificamente para, né, com esse objetivo, eu vou vender. Na verdade, é uma construção. Sim. Né? Primeiro, a gente tem todo esse passo a passo para, das vezes, a gente já consegue uma conversão no próprio direct, que tá, é uma coisa que as pessoas também não olham, o relacionamento. Né? Então, assim, é muito comum, às vezes a gente vê lá o cirurgião dando foco para fazer stories, para fazer reels, você vê o comentário, a pessoa não responde. Né? Então, não tem esse relacionamento ali. E hoje a gente faz esse trabalho de social selling, a gente vê o quanto é importante essa comunicação, né, dentro da rede social. A gente consegue converter ali dentro de um comentário. Às vezes a pessoa já fala, não, gostei e tal. Às vezes ela coloca meu sonho. É muito comum, você vê, meu sonho, nossa, como eu queria e tal. Você responde a pessoa, você chama ela você cria um diálogo com ela no direct, ela está pronta para fechar. Quando ela chega que a gente manda o link, chega no comercial, já está certo. Já está convertido. Então, assim, é um mar de oportunidades que as pessoas deixam passar. E são nos detalhes, sabe? A gente entende que 99% dos clientes que eu atendo falam, é um saco produzir conteúdo. Mas é o que hoje está gerando resultado. E aí, qual que é a diferença daquele que tem resultado e daquele que não tem? Olha lá no Instagram para você ver se ele não está presente, se ele não está produzindo, se ele não está se relacionando. Tem todo um contexto. Né? Eu ia entrar nesse ponto, né? Eu fiz um trabalho de casa esses dias com a minha equipe, Dai, e eu falei assim, vamos lá, gente. Uma reunião ali, a gente chama da weekly, semanal da empresa. Eu falei, vamos lá. Cheguei os gestores e falei assim, quais são os nossos top clientes? E aí a gente falou, doutora tal, doutora tal, doutora tal, doutora tal. E eu falei, tá, e o que tem em comum nesses X perfis? Respondo agora ou deixa pro final, Alex? Conteúdo? Conteúdo. Total. Lógico, um tráfego bem feito, óbvio, tem que puxar a sardinha aqui pro meu lado, sem dúvida, mas aí eu vou puxar a sardinha pra Dai. É o conteúdo, gente. Mas o quanto você consegue fazer um tráfego bem feito sem um conteúdo bem Exatamente. feito? É essa linha. Né? O quanto o comercial consegue fazer um atendimento bem feito, saca aquele monte de leads qualificados lá. Esses dias eu peguei conversando com um comercial ali de um cliente, ela falando, chega 500 e poucos leads para ela. Meu Deus, isso é saudável? socorro. Do ponto de vista do atendimento, às vezes nem tanto. Nem consegue dar atenção. E aí a conversão? Ela estava convertendo quase nada. Então, assim, era muito trabalho, muita energia para nada. E, às vezes, o tráfego, né, dessa empresa que estava fazendo, qual que era a queixa? Não está chegando leads. Eles falaram o quê? Meteram o dedo no algum botão ali lá o lead. E colocou para chegar. A menina tá ficando doida, não convertia, porque humanamente era quase impossível ela atender os 500. Então, assim, existe um alinhamento que realmente faz diferença. Né? Que faz diferença, sem dúvida. Tem uma frase que eu repito Isso, sempre. vocês estão só nas frases hoje, né? A gente tá em treinamento, em consultoria, que é o seguinte, e entenda isso, médico. Só existem 2 departamentos na empresa, vendas e suporte a vendas. Então, quando a gente está falando de marketing, tráfego, atendimento, secretária, tudo isso faz parte de um setor de vendas. Cada um na sua expertise, cada um na sua... trabalhando com o que faz o coração cantar, porém, está todo mundo trabalhando para vendas. Para vendas. Por isso que tem que ter essa sinergia, essa troca e todo mundo ser treinado junto. Quando numa reunião de resultado que a Clara faz todo mês com cada cliente, está participando ali o atendente, está participando a vendas, não está participando só o médico, está participando a secretária também. O time todo. Está participando do time de geração de conteúdo. Todo mundo entendendo para qual caminho a clínica está indo, você consegue ajustar a rota e performar. Você trouxe algo bem legal, que eu acho que vale a pena a gente trazer, é o seguinte... Beleza, então, produção de conteúdo estratégico, a presença do médico na rede social, porque isso vai trazer confiança, autoridade. Tem que postar, tem que produzir. Mas o que afasta? Deve ter algum tipo de conteúdo que faz o efeito ao contrário, que repele. Rebote, né? Porque às vezes ele está postando, o rosto do médico está ali. Minimamente tem uma estratégia, mas algo ali está repelindo a audiência que ele está buscando. O que você vê? Hoje a gente tem alguns pontos. Estética desorganizada. Então, esse tipo de perfil cara de agência que a gente chama. Né? Às vezes está muito, muito trabalhado no banco de imagens, não tem muita
realidade ali dentro, eu falo, né? Não tem muito do mundo real. Então, fica muito bonitinho até, né? E é muito comum hoje a gente... Porque o cirurgião, o médico em si, tem esse cuidado com a estética, né? E é normal do trabalho, enfim. Só que eu falo que para a rede social, isso não é uma regra. Até porque, assim, quando eu falo que o perfil ele não precisa ser bonitinho, não é que ele tem que ser feio. Mas ele não precisa ser um perfil tipo cara de agência todo quadradinho. Todo mundo odeia perfeição, né? Essa que é a verdade. Exatamente. Então, assim, o que as pessoas querem? Ver naturalidade. Né? Às vezes, esse conteúdo mais nativo, mais natural, às vezes é o que converte, é o que conecta, é o que aproxima. Né? Então, a gente tem a questão da estética, né? Da desorganização. O próprio linguajar, né? A própria comunicação dele, técnica demais, afasta, a falta do relacionamento, né, que a gente comentou já aqui, que às vezes eles não dão muita importância para esses pequenos detalhes, né? Às vezes o seguidor chama ali para uma pergunta que para eles é bobo isso daqui, né? Não dão muita importância, e aí quando na verdade poderia ser um potencial lead ali. Então a gente observa isso nos detalhes, né? E aí afasta não ter uma presença também. Porque se eu chego num perfil, a pessoa não responde, a pessoa não está presente, né? Ou às vezes até está presente, como o Alex falou, né? Tem o rosto dele, mas é aquele rosto muito estático, não tem muito vídeo, não tem muita fala. E às vezes a gente tem dados, né, de que a pessoa vendo um post e lendo uma legenda é um comportamento. A pessoa vendo um vídeo, escutando você falar, escutando, né, olho ali, mesmo que não é olho no olho, né, presencialmente falando, mas ela vê gestos, ela vê o tom de voz, ela consegue se conectar muito mais facilmente do que você vê um post escrito, né, uma imagem estática. Então, são pontos assim que eu acho que realmente hoje, se não tem, isso afasta. Né? Entendi. Eu queria levantar 2 pontos para amarrar isso. Eu até falei da questão dos resultados. Então, sim, foi o conteúdo que nós levantamos em relação ao conteúdo, mas 2 pontos, daí eu queria até a sua ajuda em relação a isso, né? Que, às vezes, eu vejo que é uma dificuldade dos médicos. Como a Day falou, eu tenho clientes que falam que eu odeio fazer conteúdo. Eu tenho... já vi mesmo, gente, já tive, assim, clientes meus, assim... Clara, cara, eu não gosto, eu estudei, eu não quero fazer isso. E uma vez eu até trouxe essa provocação pro Alex. Alex, poxa, como é que eu... Foi mais lá no começo, né? Hoje acho que eu mudei bastante, a gente acaba aprendendo muito. Mas Alex, como é que faz, né? Com uma pessoa que não quer produzir conteúdo? Eu entendo, né? Eles são muito técnicos, são às vezes mais fechados. Como ajudar e tudo mais, né? Aí o Alex brincou comigo. Eu posso falar, Alex, você falou? Algumas pessoas não vão gostar. Se não for nada comprometedor... Acho que vai comprometer um pouco. Mas o Alex falou o seguinte, ele falou, Clara, se for assim, vai trabalhar de CLT, né? No CLT, realmente, você não precisa, né? Você vai estar ali no seu mundinho e tal. E a gente está num jogo de negócios, de clínicas, né? Então, é uma outra coisa. Então, mas assim, ao mesmo tempo, como é que a gente pode ajudar eles? E aí, usando agora o outro lado. Então, tem médicos que falam que não gostam e tudo mais. Mas teve uma médica que falou para mim o seguinte, eu acho que vai ter podcast dela, hein? Vou deixar um spoiler aqui. Ela falou assim para mim, e meu coração assim quase bateu forte. Eu adoro o Instagram. Cara, eu quase chorei. É o que a gente quer ouvir, meu sonho. Por favor, venham mais leads assim para a Converge e para a D3. Daiane e Alex, ela falou exatamente, claro, eu gosto muito do Instagram. E aí... ela falou, claro, eu gosto de estar ali, eu gosto de responder os stories. Ela falou, eu gosto daquilo ali. E não preciso falar que ela estava lá no top de clientes que mais tem resultados. Mas tá, eu quero ajudar. Vamos lá, a gente está aqui realmente para ajudar, né? Como a gente pode ajudar que eles são mais fechados e tudo mais. E aí foi exatamente, quando a gente começou com essa cliente, o que aconteceu? Ela estava um pouquinho desanimada, ela falou, Clara, eu escutei falar desse tráfego pago, eu faço aqui um conteúdo e tudo mais, aquela coisa toda. E aí eu falei, olha, a senhorita vai ter que postar conteúdo, né? Não tem para onde você fugir, tá? Foi a minha condição. Eu falei, eu vou entrar com tráfego, que até eu vou comentar isso com vocês também. Hoje eu não pego mais nenhum contrato que não faça conteúdo. Nem eu. Pré-requisito agora para a gente atender tem que ser produtor de conteúdo, além de ser médico. Exatamente. É o que a gente atende hoje. Primeira pergunta, produz conteúdo? Se não produz, não tem como. Eu não tem consigo como fazer milagre acontecer. Só pode não querer, mas se ela não gostar... A gente vai ajudar, né, nesse percurso. Não gostar, mas ela precisa querer. E aí, se ela quiser, a gente ajuda. A Sim, gente tem os meios para isso. Exatamente. Então, eu já tenho uma condição minha e da Daiane também. E aí...
eu dei essa condição para ela, ela começou a produzir, ela ficou animada, né? Que a gente começou com o tráfego. E o que aconteceu? Ela teve a constância. E o que aconteceu com a constância? Ela descobriu a autenticidade dela. Que eu acho, né, é muito difícil hoje a gente está num mundo que é a tal da autenticidade. Como falar, né? Daí eles têm essa dificuldade, como achar um jeito. Só que ela foi fazendo, talvez até um pouco inicialmente sem estratégia, mas ela foi fazendo. Foi constante, todos os dias ali, muito firme. E hoje ela realmente, ela faz ali com muita naturalidade, ela encontrou o jeitinho dela de falar, então ela fala ela é um pouco mais técnica, mas ela consegue também quebrar ali o paciente, explicando de uma maneira mais educativa. E aí o que eu quero dizer com isso e pedir a ajuda da Daiane. Eu vi que nela, nesse caso dessa cliente, a constância ajudou muito ela. Ajudou muito. Ela foi fazendo devagarinho, mas sempre constante, nunca parando. E hoje, depois de mais ou menos a gente fez um ano e um mês com ela. Hoje ela tá voando. E ela até brincou comigo. Eu não tenho mais agenda para junho. Eu falei, pois é. Então... Era esse o problema que eu queria te causar. É isso que eu falo pro nosso cliente. E aí, Daiane, como é que a gente pode ajudar eles também, né? Hoje, o que a D3 consegue oferecer nesse sentido? Pô, Daiane, eu não gosto, mas... preciso, mas também que seja uma maneira leve, porque senão eu acho que fica aquele negócio que vai travar ele, né? Vai travar o médico, vai travar até a equipe mesmo. O que você consegue ajudar? Você trouxe pontos que eu falo que assim, é a base, né? Constância e naturalidade. Né? Assim, a gente consegue fazer um bom trabalho, né? De orientar, de direcionar esse cliente. A primeira coisa que eu peço, seja natural, seja você. Porque, assim, o médico tem muito de se comparar. Inclusive, eu tive uma reunião ontem e a médica falando assim, eu não postava muito porque, sabe, eu tinha... ela tem uma técnica, né? E ela fala, eu não estou segura ainda, medo de comparação dos outros médicos. Eu falei assim, mas não é o outro médico que vai operar com você. Então, assim, a opinião dele ali é o que importa. Enfim, então, assim, o que eu sempre peço é, seja natural, seja você. Isso é o que mais conecta. Essa cliente que eu trouxe ali no início, que ela postou um vídeo, né, 7 segundos, uma cena que super converteu para ela é muito natural. Se vocês olharem o Instagram dela hoje, vocês vão ver a naturalidade dela no vídeo. E provavelmente é muito disso que a sua cliente também teve. Né? Do tipo assim, eu vou seguir, mas eu vou fazer do meu jeitinho. Na nossa estratégia, a gente tem um tópico que chama DNA do especialista. E aí eu falo que esse DNA do especialista é exatamente o que difere cada projeto nosso. Nós atendemos mais de 30 cirurgiões plásticos. Agora, você imagina, para uma agência, é muito fácil pegar 30 cirurgiões, 30 perfis e sair replicando o que a gente já tem de base para todo mundo. E aí, tecnicamente falando, o conteúdo é basicamente o mesmo. Apesar de que eu falo, técnica tal, se a gente for somar, é a mesma coisa. Estamos falando de abdominoplastia, estamos falando de lipoaspiração, de renúvel. Os termos não vão mudar. Os termos não vão mudar. O que muda de um perfil para o outro? O que faz a gente conseguir fazer um trabalho de um perfil para o outro? É esse DNA. Então, eu preciso entender quem que esse médico é, o que ele fala, como ele fala e que ninguém fala, o jeito dele traduzir na rede. Então, assim, essa naturalidade, essa verdade precisa ser... Inclusive, a gente tem muitos comentários do tipo assim, doutora, eu fui na consulta, comentário lá nas postagens, né? Eu fui na consulta e você é exatamente como está aqui no Instagram. Nossa, amei a sua vibe, amei o seu jeito de ser, porque é exatamente como está aqui no Instagram. E é isso que a gente quer passar. Porque, tipo assim, muitos deles colocam filtro, colocam máscara para poder aparecer... E não é isso que as pessoas estão buscando. Elas estão buscando verdade, proximidade, sabe? Essa naturalidade. E ter essa consistência. Aí é mentalidade também, né? Muitos deles, assim, ainda tem aquele... eu não gosto. Mas a gente não faz só o que gosta. Né? Isso é fato. Como é que é, Daiane? Somos adultos e temos os nossos boletos. Exatamente. Então, assim, muitos não gostam. Então, o que a gente faz hoje? Sim. Eu tenho clientes, inclusive, começaram comigo falando, eu não vou gravar conteúdo. Eu não quero saber isso lá atrás. Porque hoje, se ele já chegar falando pra mim assim, eu falei, então, tchau, obrigada. Beijo. Mas assim, hoje, antes ele chegar pra mim, eu não vou gravar conteúdo. Hoje ele já manda o conteúdo sem eu pedir. Que legal. Porque assim, ele desenvolveu de uma forma que, tipo, eu entendi a necessidade desse conteúdo. Tá me trazendo resultado. Então, agora eu preciso aplicar. Porque se eu parar, o resultado também vai parar. Então, é essa questão da mentalidade. Hoje a gente trabalha o quê? Direcionais. Daí eu falo que assim, eu não consigo estar presente lá no cliente ou aparecer na rede social por ele. Eu consigo fazer uma N trabalhos ali, mas estar presente é só ele mesmo. Então, como é que eu faço? Se eu não estou lá, no lugar onde ele está, a gente atende clientes no Brasil inteiro, então a gente direciona. Né? Às vezes até a equipe dele de gravação, de captação, o videomaker que está com ele, a gente
orienta. Né? A gente pega na mão e fala, olha, eu preciso que faça isso, isso, isso aqui. Então, a gente consegue construir essas parcerias também onde a gente não está presente, para que... ajude, né? Porque imagina, eu preciso fazer um trabalho, né? Preciso produzir um conteúdo, eu dependo de vídeo, que hoje é a maior proporção do que a gente trabalha é em vídeo, e eu preciso da presença desse médico. Então, se eu deixo solto e falo, grava um conteúdo para mim, não vai acontecer, porque ele não tem a criatividade, ele não tem o direcionamento, aí já não gosta, não está motivado, enfim. Então, o que a gente faz? Olha esse direcional, olha que legal isso daqui. Então, um roteiro para ele poder gravar, com bastante orientações, como ele faz, como ele não faz. E isso mudou o jogo. Porque daí eles sentam, então assim, eles conseguem se organizar de uma forma bem tranquila, para ser leve, no sentido de, vou parar a cada 15 dias, uma vez por mês, não sei, cada um tem o seu ritmo, e vou gravar um material. Eles conseguem sentar, as ideias estão organizadas, ele tem já uma pessoa que faz essa captação para ele, que está alinhado com o que a gente pediu, com a estratégia que a gente quer, a própria pessoa da captação já consegue desenvolver aquele trabalho ali e trazer para a gente um conteúdo muito mais assertivo. Muito legal. Então, a gente faz essa ponte no sentido de orientar, porque realmente isso faz parte da estratégia do nosso trabalho. Se eu deixo solto, ele vai gravar o que ele quer, do jeito que ele quer. Então, é muito, muito disso, sabe? Legal. Escreve aqui nos comentários se faz sentido para você esse conteúdo, se você tem alguma dúvida. E daí a gente pode até ou criar um novo episódio ou até responder nos próprios comentários. A gente está caminhando aqui para a reta final, mas eu queria acrescentar 10 centavos aqui no que vocês trouxeram. A gente vai deixar você acrescentar os 10 centavos. Que é super legal. Eu sou da época, sem querer revelar a idade, mas sou da época das listas amarelas. Meu Deus, socorro. E do jornal de domingo, onde entregava lá, ia na banca de jornal e comprava no jornal do domingo. O que acontece? Vamos trazer, a gente está falando de digital, presença digital e para clínicas. Vamos trazer para um mundo offline que já existiu algum dia. Né? Algum dia já existiu 100% offline. E o que o médico, a clínica, precisava fazer há 20 anos atrás? Ele precisava ou ter uma grande rede, muito bem posicionada num grande centro comercial para poder ter visibilidade, ou ele teria que investir um caminhão de dinheiro em uma mídia tradicional como rádio, TV ou jornal para poder ter gente na sua clínica. Ele precisava investir em uma grande personalidade de um ator, uma atriz, ou um influencer midiático para poder ter a sua clínica circulando. Então tinha que produzir conteúdo. Isso era conteúdo. Não é novidade criar conteúdo. Você sempre precisou ter a necessidade de gerar conteúdo para ter clientes. Isso existe desde que o mundo é mundo. Não importa se era jornal, se era rádio, se era TV, se era outdoor, você precisava produzir alguma coisa para ser visto, para ter leads ou potenciais clientes, para você vender alguma coisa. A diferença é que agora você não precisa gastar uma tonelada de dinheiro na TV, no jornal, no outdoor, que não é barato. Você precisa do seu iPhone, do teu telefone, de uma boa estratégia e da sua presença para postar conteúdo. E você tem agora essa autonomia, você médico, né, que eu estou falando, você tem essa autonomia e essa flexibilidade. E aí a Daiane falou algo surpreendente, que é seja você. Nada se sustenta, você não consegue consistência se você criar uma máscara, se você não for você. Então fale do seu jeitinho, seja você quem você é, cometa erros eventualmente, porque ninguém é 100% perfeito o tempo todo. Isso engaja, isso atrai, isso humaniza, isso conecta, isso traz verdade, isso traz valor. Então, assim, essa guerra de produzir ou não produzir conteúdo, aí volta lá para a minha frase. Se você não quer produzir conteúdo, e desde que o mundo é mundo, se você decidiu abrir uma empresa, você precisa obrigatoriamente criar conteúdo, não importa como seja esse conteúdo. Então, se você decidiu abrir uma empresa, esteja ciente que faz parte do ônus de abrir uma empresa criar conteúdo. Se você realmente não está decidido a criar conteúdo, então não abra uma empresa, vá viver como qualquer outra coisa. Basicamente é isso. Concordo e assino embaixo. Eu sempre, quando eu começo um projeto, eu pergunto muito qual é o objetivo. E hoje, assim, se você tem uma clínica, se você é um cirurgião plástico e você quer mais consultas, você quer aumentar o seu faturamento, esse é o seu objetivo? Claro, eu estou buscando o conteúdo no Instagram, estou buscando tráfego pago para mais vendas. O Instagram funciona. Então, todas essas redes do passado, era a antiga. Então, hoje a gente pode dizer com toda certeza,
com dados, com números, né? É só vocês irem no Instagram da Daiane, no meu, a gente vai deixar aqui na descrição do podcast. Temos resultados, né, Daiane, reais de clientes que utilizam as redes sociais acoplado ao tráfego pago e eles têm, sim, um faturamento, aumento de faturamento, de consultas, fechamento de cirurgias plásticas, procedimentos. Então, a gente pode dizer com toda certeza que funciona. E já encaminhando um pouquinho, o Alex falou já, a gente já está se caminhando para o final, eu queria agora amarrar alguns pontos aqui com a Daiane E aí, né? Então, falamos de estratégia, conteúdo, da importância. E o que está potencializando, né? Qual está sendo o diferencial? A gente está numa movimentação, né, Daiane? Eu e a Daiane começamos, depois a Daiane pode até falar quanto tempo ela já tem no digital, mas a gente começou mais ou menos juntas e muita coisa mudou. Eu acho que assim, né, Daiane, você como profissional teve que mudar muito a sua forma de pensar, a sua estratégia da empresa, da equipe, do time. Você está sempre buscando se atualizar. Inclusive, amanhã nós estaremos em um evento médico para buscando atualização. Alô, você de Búzios, caravana de Búzios. Então, é isso. Então, nessa jornada que nós estamos no digital, muita coisa mudou. Eu estou aqui, né, na briga com a IA. Ontem tivemos nossa primeira campanha de tráfego pago. Nós subimos pelo Claude. Então, foi bem legal. Assim, foi legal, mas tem que ter uma pessoa ali por trás, sem dúvida. Então, a IA vindo aqui para ajudar o nosso trabalho, né? Eu acho que a Dani tem o mesmo pensamento que eu. Que a IA está vindo para ajudar, não para substituir ninguém. Então, é isso. Então, assim, eu queria fechar esse podcast, a gente fala assim, de clínicas, mais uma vez, que estão mudando a forma de pensar, que estão entrando num outro jogo e o que elas podem fazer para potencializar esses resultados. E aí eu queria trazer um pouquinho do tráfego pago, Dai, o que eu estou observando nessa movimentação do mercado. Mais uma vez, a gente não fecha hoje mais contratos sem conteúdo. Então, hoje, a D3 é uma parceira minha. Eu realmente chego... Não tem condições. Eu não consigo gerar... Se você escolheu a rede social, eu não consigo mais gerar resultados no tráfego pago sem conteúdo. Lá atrás, talvez há 6 anos atrás, eu conseguia, Alex. Talvez só com tráfego direto, jogando para o WhatsApp ali da atendente. Funcionava. Hoje eu não consigo mais. Principalmente quando nós falamos de tickets mais elevados. 50, 30, não adianta. Pessoal, ontem eu fiz uma reunião que eu falei, a conta não fecha. Você vai querer pagar R$800 na agência de tráfego, 700 no conteúdo, no tráfego pago, não fecha. E você quer fechar... Um contrato de A consulta, mil, Daiane, mil. Era uma consulta de R$1.200. Não, gente. Não fecha. Então, é isso. Então, tá. Mas vamos lá para o que eu quero passar para vocês. Eu acho que é a questão do traqueamento, tá, Alex e Daiane? Hoje eu estou observando muitas clientes estão chegando até mim, possíveis clientes. Eu faço tráfego pago, até que não é tão... Tá indo, tá caminhando. Mas aí, quando eu pergunto os dados, eles não têm. Então, hoje, eu acho que eu tenho cada vez mais buscando trazer essa inteligência para os clientes. Então, hoje, nós fazemos reuniões mensais, onde eu chamo a Daiane, da D3, eu falo, Dai, você pode participar da reunião mensal desse cliente? Posso, claro. A Daiane vem comigo, né, com o time dela, nós nos reunimos e vamos falar de números. Da onde veio aquele lead, da onde veio o fechamento daquela cirurgia. Ontem nós fizemos, quem acompanhou minhas redes sociais, foi o dia todo de reuniões, a gente fazendo esse traqueamento. A gente fechou 500 mil da rede social, a gente fechou 600 mil da indicação. E desses 500 mil, 200 e pouco foi do tráfego, 200 e pouco foi só de Instagram organicamente. Então, é isso. Então, hoje, você falar, não funciona. Não funciona até que ponto? Você está rastreando, né? Você está rastreando os seus dados. Então, hoje, aqui no time da Converja, nós estamos cada vez mais indo para o traqueamento e clareza e inteligência dos dados para as clínicas. Então, isso, para mim, tem feito a diferença. Isso que está fazendo negócios prosperarem e chegar, Daiane, num momento que eu falo assim, olha, você precisa... colocar mais dinheiro no tráfego. Chegou o seu momento, esse ano, 2026, eu fiz reuniões com alguns clientes, eu falei, olha só, a gente já está no nível, mostrei todos os dados, você está em um nível que você precisa colocar mais dinheiro para escalarmos
o seu faturamento. Então é isso. Traqueamento dos dados, clareza na inteligência ali e, sem dúvida, trazer a inteligência artificial, né? Eu tenho buscado cada vez mais para ajudar nesse rastreamento dos dados. Essa é a minha visão do tráfego pago. Daí para você, para a gente fechar esse podcast com chave de ouro. Da sua visão, o que está fazendo você potencializar mais os resultados? Ali, lógico, tudo que a gente falou, estratégia, presença... O que você acha assim, um diferencial? Eu acho que essa mentalidade do médico, assim, soma muito pro trabalho que a gente vai fazer. Como eu falei, a gente não consegue fazer tudo sozinho, então a gente tem até o nosso limite ali, só que assim, quando o médico imputa a responsabilidade dele sobre uma empresa e ele foge do processo, isso já não dá muito certo. É muito comum, inclusive, a gente ver, eu passei por 5, 7 agências e até hoje eu não consegui ter resultado. E aí, quando você vai entender o histórico disso, ele não estava participando. A gente tem um caso que eu estava comentando com vocês anteriormente, antes da gente começar aqui, de um cliente que, em 6 meses, ele teve um resultado exponencial. E assim, foi de 12 consultas para 50 consultas. Nossa. Isso não é milagre. Eu falo sempre, quase toda reunião que eu falo, trago esse dado. Por quê? Porque o que mudou era um cara que não participava, era um cara que não gravava vídeo, era um cara que simplesmente... deixou na mão da agência cuidar e pronto. E quando a gente começou, o primeiro trato que eu fiz com ele foi esse. A gente precisa da sua participação. E eu preciso de alguém lá na sua clínica que seja a sua sombra, que mapeie os seus bastidores, traga isso para a rede social, porque isso vai fazer diferença. Como é que é essa jornada, como é que é esse cuidado, como é que você atende, como é que você fala, o que você oferece, como é que é o cafezinho. Às vezes ele tem um docinho ali no cafezinho dele que faz a diferença para quem está vendo, mas isso é verdade. Às vezes as pessoas falam isso, nossa, meu sonho é ir na clínica tomar um cafezinho com você. Tipo assim, às vezes a pessoa só quer ir lá, aquela estrutura, na verdade, ela instiga a pessoa a ir lá. Porque eu tenho um outro caso que o cliente chegou para mim e falou assim, consulta não é o meu problema. Meu problema hoje é percepção de valor. Eu tenho um volume de consultas considerável, ele já tinha entre 45 e 50, estou numa região muito bem localizada, a minha clínica é alto padrão, mas todas as vezes que eu tento aumentar o meu ticket aqui de consulta, eu não consigo, ele trava. Ele falou assim, agora a questão quero aumentar esse ticket e fazer com que as pessoas enxerguem que eu realmente tenho. Eu falei assim, ok, só que se eu olho na sua rede social hoje, a sua clínica para mim não é alto padrão. Né? A visão que eu tenho de fora é que vocês são uma clínica comum e não vale o valor que vocês estão cobrando, realmente. Então, qual que é o trabalho hoje? Aumentar essa percepção de valor. Então, tudo é sobre isso, é sobre bastidores. As pessoas precisam ver antes de realmente, né, agendar e tal, porque isso também instiga muito. E aí, você falou sobre essa questão de, às vezes, as pessoas acham que a rede social não funciona, o conteúdo não funciona, enfim. Talvez as pessoas não encontraram, as pessoas que eu falo aqui são os médicos, né? Enfim, não encontraram uma empresa certa e uma estratégia adequada. Isso faz total diferença. Porque, assim, a gente sabe que esse trabalho faz diferença e que realmente gera resultado. Então, assim, produza conteúdo, né? Tenha essa constância, seja natural. E o ser natural não significa ser de qualquer jeito, né? A gente é trazer verdade, é trazer naturalidade. É que nem o Alex falou, erre se for necessário, enfim. Mas o importante é você estar ali, de verdade, sabe? Isso conecta muito e aproxima. Que interessante. Eu pensei que ela não ia falar isso. Eu estava pensando, não, ela vai falar alguma coisa do conteúdo. Mas que interessante essa resposta, né? A presença faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E, Alex, se a gente for analisar lá o top cliente que eu falei com você, os presentes estão mudando o jogo. Muitos ainda relutam, né? Muito legal. E quando faz com verdade, não é um esforço para esse médico até se acostumar e entender que não é um bicho de 7 cabeças a produção. O processo fica muito mais leve. A gente poderia ficar aqui horas conversando. Olha, tem muito conteúdo. Nossa senhora, esse tem muito. Eu vou ficando por aqui, vou passar a palavra para a Clara e para a Daiane fazer suas considerações finais. Também vou pedir, Daiane, para você deixar o seu contato, caso alguém esteja nos assistindo aqui, nossa audiência, queira entrar em contato com a D3 e mudar o jogo na sua produção de conteúdo. Também vou pedir para a Clara deixar os seus contatos, caso queiram fazer a sua gestão de tráfego mais estratégica. Eu vou terminar, já que hoje foi o dia das frases, eu vou terminar com uma frase aqui que eu saí aprendendo, que eu absorvi no conteúdo de hoje, que foi tudo dá resultado, nada dá resultado, vai depender da sua mentalidade e da sua gestão. Então, gente, obrigado, Daiane, pela presença, foi muito legal conversar com você. Obrigado, Clara. Obrigada, Alex. Agradecer a audiência, mais um podcast. Foi muito legal a gente ter trago a Day. Ela topou esse convite, né? Veio para o Rio de Janeiro, vai gravar podcast, vai no evento. Então, assim, muito obrigada. Eu acho que, para a nossa audiência, se vocês tiverem dúvida em relação a tráfego, conteúdo, pode colocar aqui.
tanto eu vou estar direcionando, respondendo, passando também para a Daiane, mas não tenho nenhuma frase, mas eu queria realmente agradecer a audiência e falar que hoje, né, eu e Daiane, nós estamos nesse nicho, né? Acabamos entrando nesse nicho. Se a gente for contar um pouquinho a nossa história, eu acho que as coisas foram muito acontecendo. Hoje a gente, estou falando da minha parte, mas a Daiane vai falar também, a gente tem uma paixão por o que a gente faz. Então, eu sou aquela apaixonada por negócios. Então, ontem eu sentei lá na frente de um grande médico aqui do Rio de Janeiro. E, assim, é muito interessante nós falarmos com grandes empreendedores, grandes empresários. Isso move meu coração. Então, o que eu puder fazer aqui para ajudar a sua clínica, o seu time a crescer, pode contar aqui com a equipe da Converja. Nós trabalhamos com um tráfego pago estratégico, que tenho certeza que vai potencializar aí os seus números. Obrigada, Alex. Obrigada, Dai. Eu que agradeço. Aqui, para mim, como eu falei, foi uma honra participar aqui com vocês. E você, médico, né, cirurgião plástico, e aí que está postando, não está conseguindo ter resultados e ainda acredita que rede social não dá resultado, a gente está aí à disposição, né? Eu estou lá no Instagram, @DaianeFelipeMarketing. Tem também o Instagram da agência, que é @D3 Social Media, né? Nós somos realmente uma empresa de inteligência que hoje produz posts que engajam e convertem pacientes aí. Então, ficamos à disposição. A gente também tem a mentoria para profissionais, né? Então, lá no @socialmedia da plástica, que é o nosso perfil para profissionais da área, né, que também querem se aprofundar aí nesse nicho que eu chamo de nicho premium aí do marketing médico, né? Hoje realmente a gente tem se diferenciado nisso, isso fez diferença pra gente, assim, quando os cirurgiões chegam até a gente falar, o médico, né? Eu cheguei até você porque realmente você atende cirurgiões plásticos e eu acredito nessa expertise. A mesma coisa acontece com o cirurgião, quando você vai marcar uma consulta, às vezes ele é especialista em mama ou abdômen, e aí o paciente tem essa, nossa, ele é especialista, então ele é bom. E a gente, há 6 anos aí, tem trabalhado essa área, né? Então, temos aí a expertise, nós já produzimos, esse dia eu fui fazer conta, mais de 45 mil conteúdos ao longo desse tempo. Então, assim, a gente sabe o que funciona, o que não funciona, e todos os dias aprendendo aí, usando também a IA como complemento para o nosso trabalho, né? Se reinventando, né? Se profissionalizando cada vez mais. E agradeço muito pelo convite, foi um papo muito bacana aqui, bem legal, e ficamos aí à disposição. Siga esse canal, curta esse conteúdo, compartilhe com a sua equipe, deixe seus comentários. A gente se vê no próximo episódio.